Antes, né, eu quero trazer o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, aqui na nossa programação, para a gente abordar temas também com visões do Jason. Seja bem-vindo, Jason. Bom dia para você. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigada. Jason, são vários pontos aqui, né, para a gente discutir. Queria começar entendendo sua visão. Essa é uma semana, o mercado está muito atento, ansioso para a apresentação do novo arcabouço fiscal. Hoje, a gente sabe que o ministro da Fazenda deve se reunir primeiro com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e depois levar aí a proposta a ser apresentada, né, da equipe econômica ao presidente Lula ainda esta semana, antes de Lula ir à viagem ali para a China, marcada para a semana que vem. Mas eu queria entender a sua visão. A gente tem pontos ali ainda, né, incertos em relação a esse novo arcabouço. A gente tem aqui 2 meses e meio de um governo que a gente já viu ali bem expansionista nos gastos, né, trazendo ali reajuste já de aumento de salário mínimo, isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, reajuste também de servidores. A gente vê ali os gastos, né, trazendo ali um peso grande, porém, ainda, né, não temos esse arcabouço definido para entender quais devem ser as âncoras aí do novo governo, mas eu queria entender a sua visão, expectativa em relação à apresentação. Será que o mercado deve ficar satisfeito, né, se vier ali, né, um arcabouço, né, mais técnico, vamos dizer assim, com uma arrecadação até suficiente, capaz de arcar com os gastos do novo governo? A resposta não sei, basicamente isso. Ninguém sabe, o governo não apresenta nada. Toda vez que se pergunta alguma coisa, as respostas são evasivas. É tudo, vamos colocar os números na planilha, vamos apresentar, o presidente tem que aprovar. Então a sensação que se tem é de que está se passando o tempo e cada hora é uma coisa diferente que vai sendo colocada no sentido mais de tentar se chegar a alguma conclusão que, por exemplo, satisfaça o presidente do que efetivamente é um número que seja com uma base técnica. Isso que está aparecendo o problema, porque desde o começo, quando começou a se discutir essa questão do arcabouço, a discussão tem sido muito rasa. Toda vez que se pergunta, que você põe no corner ali os membros do governo para falar do arcabouço, eles acabam trocando o assunto para a reforma tributária, alguma coisa parecida, mas não se fala de números. Essa é uma questão muito importante que o mercado está aguardando. Então vamos ver se vai sair alguma coisa mais concreta disso, ou se eles vão deixar de novo para a semana que vem, vão falar, falamos com o presidente, semana que vem a gente apresenta. Porque estamos no vazio por enquanto. Não dá para não dá para criar uma estratégia ou chegar numa conclusão com o baixo informacional que nós temos agora. A gente for levar em conta, né, Jason, são 2 meses e meio de novo governo, que um plano poderia também ter sido apresentado desde a época, né, da campanha política, que assim era o esperado, né, que os planos, né, sejam apresentados antes até de você escolher um candidato, para você entender se é esse o candidato certo que você quer ou não, né, e aí muitas vezes se espera isso antes. A gente vê aí que ainda não temos, né, nenhum desenho sobre isso, fica realmente muito incerto, porém vão criando também muitas vezes especulações em cima do assunto, né? Eu já ouvi parte aí do mercado de especialistas acreditando que pode ser que venha mais rígido, mais firme, porque vai desidratar, sofrer alguma desidratação, pode sofrer desidratação, inclusive na hora de ser votado. Vale lembrar que não é somente apresentar, né? Tem um período ali para discussão disso tanto na Câmara quanto no Senado, o Congresso como um todo não tem tanta agilidade assim para ser já imediato o efeito. Pode ser que a gente demore ainda esses efeitos, e tem sim aquelas famosas desidratações, né, que podem acabar acontecendo ao longo desse caminho, né, Jason? O problema é que os especialistas sabem tanto quanto eu, ou seja, não sabem nada, essa que é a questão. Não há números para dizer, pode ser que seja, pode ser, acreditamos, talvez. Ou seja, está todo mundo especulando. Não há informacional suficiente para ninguém chegar a conclusão nenhuma, e o governo não deu isso. Normalmente, os governos anteriores do PT, inclusive o primeiro governo do PT, já chegou mais ou menos com um plano econômico desenhado. A impressão que eu tenho é que esse governo começou no improviso, ou seja, ganhou, aí na hora de ganhar, precisa apresentar ministro. O Lula ficou enrolando, porque ficou tentando fazer conjunções políticas para fazer os ministérios. Não chegou a uma conclusão crível no sentido de se trazer pessoas importantes para o governo, tanto que ficou aquele bate-cabeça, várias pessoas recusando-se a entrar no governo. Depois, quando finalmente o governo ficou pronto, não tinha plano nenhum desenhado.
Na maioria dos setores não havia nada. Então, não teve ninguém que foi durante o processo de transição, que apesar do Bolsonaro ter sido infantil no sentido de não vou entregar a faixa, ou tudo que ele fez ali atrás, a questão é que o restante do governo operou dentro dos parâmetros normais de transição. Inclusive o Ministério da Economia, que virou Ministério da Fazenda, operou tudo bonitinho. Então eles tinham os números já antes de começar esse ano. Eles já tinham tudo que precisavam. Não houve sabotagem, porque as equipes econômicas, os ministérios costumam ser muito profissionais no Brasil, independente de quem seja o governo. Então, é difícil você chegar nesse ponto agora e chegar à conclusão de que não tem nada. Então, assim, você pode acreditar que vai ser um plano ruim, como você pode acreditar que vai ser um plano excelente. Vai tudo depender, efetivamente, do que vai ser apresentado. E o governo até agora não apresentou nada. Inclusive, o Jason, o último, estava até olhando aqui para não cometer um erro, o IPCA, né? São tantos dados que a gente fica até meio confuso, mas o IPCA acabou acelerando ali 0,84%, né, por cento agora em fevereiro, mesmo com esse novo arcabouço, vamos dizer assim, para um médio e longo prazo. Você acha que o governo, ele está olhando, né, entendendo exatamente essa questão, assim, entender que a inflação atual, ela ainda está alta, né, novas expansões de gastos podem resultar mais pressão no curto prazo, e aí vai totalmente na contramão, né, do que se espera, que é reduzir os juros para o crescimento. Qual que é a tua leitura, né, em relação a todos esses passos que foram dados até aqui, lembrando, né, pontuando aqui principalmente esse último dado mostrando essa inflação ainda assim forte, né? Me preocupa um pouco, porque o governo, semana passada, quando você teve a reoneração dos combustíveis, membros do governo já dizendo, olhando para o Banco Central, dizendo assim, a gente já fez nossa parte, como se aquilo fosse o suficiente, somente a reoneração. Não é suficiente, precisa ter o arcabouço fiscal. E o Banco Central precisa sinalizar na próxima semana isso, que ok, teremos boa vontade em relação à percepção do que está acontecendo no curto prazo, ou seja, o cenário de curto prazo tem desafios em termos de crescimento econômico, em termos de atividade global, local, crises, esse tipo de coisa que precisam ser lidadas. Mas ainda não há uma ancoragem das expectativas de inflação que sustentem, por exemplo, um corte de juros agora, ou que está no próximo semestre. Quem precisa sinalizar para voltarmos àquele cenário em que havia possibilidade de cortes a partir da metade do ano é o governo. Porque parte da inflação em si, ainda que ela tenha pressões de curto prazo em relação a serviços e alguns outros itens que são da inflação subjacente, que é a inflação que preocupa em diversos casos, ainda assim, dentro do atual contexto, daria espaço exatamente para termos uma política monetária mais expansionista, que é o que nós não temos agora. Ou seja, o Banco Central só está dependendo do governo fazer a sua parte. Se o governo fizer a sua parte, o Banco Central faz a parte dele. E mais importante, o Banco Central precisa fazer a parte dele sinalizando que, havendo um fiscal positivo, ele pode iniciar o processo de afrouxamento. Mas outro ponto importante, se ele simplesmente ceder à pressão política e cortar juros, as curvas vão responder ao contrário, porque vai entender que foi uma interferência política e vai acontecer parecido com o que aconteceu lá durante o governo Dilma, quando os juros foram cortados na caneta e o mercado entendeu que foi cortado na caneta e houve respostas nos vértices mais longos da curva de juros. Jason, ponto bom aí, né? Bem lembrado. Voltando para essa questão do possível, né, pressão feita para corte de juros, a gente tem visto esse movimento do Silicon Valley Bank trazendo aí algumas incertezas também, se isso poderia afetar, né, a política monetária aqui do Brasil, a perspectiva de que realmente o Fed pode segurar ali, manter a taxa de juros, ou então subir 0,25, mas não subiria mais meio ponto percentual lá fora, por conta, né, especificamente dessa questão do Silicon Valley Bank, e tem especialistas que acreditam que isso pode também trazer uma pressão aqui para o Brasil. Eu queria entender a sua visão em relação a isso. Você acha que isso seria aí, né, o suficiente para fazer essa mudança na política monetária do Brasil? Não. Eu acho que nós temos uma questão muito mais complexa no curto prazo, porque a questão do Silicon Valley Bank, muitas pessoas tentam imputar aos juros o problema do Silicon Valley Bank. E o Silicon Valley Bank, na verdade, nos últimos anos se tornou um banco muito mal administrado. Assim, muito mal administrado. Se o Fed levasse mais a sério seus testes de estresse que ele faz constantemente,
muito provavelmente esse banco já teria sinais vermelhos, porque já teve alguns sinais amarelos por parte do Fed, teria sinais vermelhos e não teve. Então, ou seja, não é questão dos juros. A questão dos juros faz diferença, porque um banco nos moldes atuais do Silicon Valley Bank, ele só funciona em um contexto de liquidez abundante, como nós tivemos de 2009 a 2019, que foi com os programas de alívio quantitativo. Ou seja, esse dinheiro absurdo que sobra dá espaço para um banco que tenha um foco muito grande, por exemplo, em startups, tecnologia, ESG, esse tipo de coisa. Em um cenário normal, em que você tenta fazer o processo de normalização de juros e retirada de liquidez, estes bancos se tornam naturalmente inviáveis e ainda mais sendo mal administrado, ele obviamente se torna completamente inviável. Ou seja, ele não é porque subiu os juros, em partes é porque subiu os juros, mas é porque este banco, em outro cenário, não se sustenta, ou seja, ele só funciona no cenário de juro baixo e de liquidez abundante, e o mundo não está mais para isso nesse curto prazo. Não há mais espaço nesse curto prazo para a manutenção dessa liquidez tão abundante, porque está se refletindo em inflação. O CPI de hoje, ainda que tenha vindo dentro das expectativas, o núcleo veio mais forte, um pouco mais forte, e mantém uma pressão de núcleo grande. E o Fed está de olho disso. Não tem espaço para o Fed começar a cortar juros agora. Mas o problema sistêmico... Para ele resolver o problema dos juros entre os bancos, ele deveria começar um processo absurdo de corte de juros, desconsiderando completamente a inflação. E aí, voltando para o caso brasileiro, o pessoal fala muito também na questão do crédito aqui no Brasil. Mas os juros está gerando problema no crédito. Também é óbvio, uma das funções dos juros é reter o crédito. É natural isso, acontece. Acontece que a política monetária aqui, ela continua dependendo só daqui, basicamente, no curto prazo. Ou seja, voltamos ao assunto anterior, não é Silicon Valley Bank, não é Fed, nós estamos precisando do governo aqui dar a sinalização concreta, com números, com dados em relação ao fiscal. Ao fazer isso, o mercado vai responder com velocidade absurda, ou seja, vai responder muito rapidamente, e essa resposta vai se refletir nas curvas de juros que, mesmo sem cortar os juros, já vai começar a reduzir os custos de crédito. No chat, vou trazer o Alex até para a nossa conversa aqui. Tem gente falando, né? O governo é o mesmo, nada de diferente, né? Sempre o de sempre. Aí eu lembrei da frase, surpreendente estarmos surpresos, né? Uma frase do nosso colega aqui, economista também, que sempre vem aqui com a gente toda semana também, aqui conosco, sempre traz essa pontuação, Roberto Dumas, né? Surpreendente estarmos surpresos. Mas vamos lá. Alex, André, sei que tem perguntas para o Jason, fica à vontade, Alex. Jason, é prazer falar contigo novamente. Acho que um ponto que você disse muito bem, inclusive eu te acompanho no Twitter, né? Acho que o último post que você fez, o último tweet falando sobre o Haddad explicando, né? Sobre o arcabouço fiscal. Isso explica justamente as expectativas, né? As provisões aí dos analistas, né? Dos economistas, assim como você disse, né? Que fica sem nenhum direcionamento. Eu estava falando até mesmo com o Ricardo, né, do ASA, né, agora há pouco eu e a Paula, sobre essa questão, né, de perspectiva de arcabouço, ele enxergando que pode observar, claro que depende, né, de todos esses detalhes, como você disse muito bem, mas a gente pode enxergar aí uma redução, né, até mesmo superávit mais à frente, uma redução desse déficit. É claro que a gente não tem nada para colocar na mesa aqui hoje, mas você acredita que toda essa bagunça, né, que você até mesmo escreveu no Twitter, que a gente vê nessa questão de comunicação com o governo, né, esse disse que me disse, você acredita que tudo que nós tivemos no passado, que nós tivemos hoje, teria alguma sinalização, né, de uma pressão, né, menor ainda no fiscal e, consequentemente, aí, teríamos aí um revés em relação à situação fiscal no país? Porque, assim, olhando o que a gente teve no passado e olhando o que a gente está tendo hoje, principalmente que agora é começo do ano, né, mas tudo que o governo vem sinalizando, não parece, assim, que a minha visão aqui, Jason, da minha opinião, que o mercado está muito equivocado, né, em relação ao corte de juros agora, né, enxergando que agora na Selic, agora, né, ou seja, na próxima reunião do Copom, talvez não tenha ali uma alta de juros, que pode ter um corte de juros ao longo desse ano. Será que o mercado está muito equivocado, está comprando um cenário um pouco mais otimista do que realmente de fato Jason? Isso é uma provocação que eu queria fazer para ti. Eu acho que sim, eu tenho criticado isso bastante, não só aqui como no exterior.
No exterior, nós temos uma visão talvez mais pesada do que aqui, nessa tentativa de se preservar a liquidez de maneira muito acelerada, e aí tentar, de certa maneira, forçar a situação de juros baixos lá. Ou seja, já há muito tempo a galera dove lá do mercado exagera até, fica nítido que é enviesado para não querer que suba mais juros. E isso aconteceu em 2005, 2006, antes da crise de hipotecas, que foi disfarçada em 2007 pelo boom de commodities, ou seja, o pessoal virou a mão para commodities lá atrás e disfarçou a crise que explodiu em 2008. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Tem gente que está insistindo que tem que parar de subir juros, mas na verdade, infelizmente, a culpa é do Fed, o Fed, dos bancos centrais de economias desenvolvidas, que no momento correto, que deveriam começar a elevar juros, na verdade não, resolveram, como é que eu vou dizer, resolveram adiar o processo, aquela história, não, já não chegou o pico da inflação, não, na inflação transitória, e um monte de desculpas que eles deram, boa parte delas até políticas, para tentar efetivamente não subir juros, e as consequências disso estão sofrendo agora. Eles tentaram vender um soft landing, eles vão comprar um hard landing. E não é que ninguém esteja satisfeito, eu também não estou satisfeito com você ter que chegar a uma recessão numa economia, mas se o Banco Central cometeu o erro, você tem um Banco Central comandado por um advogado, como são os Estados Unidos, é uma coisa muito complicada. Então, infelizmente é isso. E aqui a gente volta da situação semelhante. Muitas vezes parte do mercado fica tentando forçar essa situação de que quer, porque quer, de toda maneira, fazer com que os juros voltem a cair. Eu concordo, nós já chegamos ao nosso pico de juros. Nós já tínhamos que estar sinalizando o processo de afrouxamento, como em novembro do ano passado, chegou para este mês, literalmente este mês chegou a sinalizar corte de juros. Mas o culpado disso ter sido adiado foi literalmente o governo. E o passado que ele tem, mais recente, ou seja, o pessoal está dizendo que não seria Lula 3, não seria igual a Lula 1, seria igual ao Dilma 2, é o que traz muitas vezes a preocupação, e eu acho que o mercado às vezes ele meio que se distancia demais dessa percepção. O Jason, acho que é bacana a sua opinião, porque realmente isso que a gente tem visto no mercado é totalmente uma dicotomia muito grande, né? Mas enfim, eu acho que um ponto aqui que eu quero tocar contigo, eu estou até pegando aqui a notícia do varejo, né? Os dados aí do varejo, né? O varejo caiu no 0,07 em fevereiro aí, né? Foi a primeira queda após 15 meses de alta, né? De acordo aí com os dados, né? Junto da Cielo. E eu queria repercutir esses dados justamente se você esperava, né, uma queda agora em relação a esse indicador e também em relação à economia real, né? A gente tem visto muito isso, né, essa discussão entre os juros aqui no Brasil, esse impacto dos juros mais altos ficando cada vez maior, mas por mais tempo, né, impactando a economia real como um todo. A gente tem visto aí as companhias agora no quarto trimestre, na linha final, né, reportando dando prejuízo, até mesmo diminuindo o lucro, e isso consideravelmente, claro, a gente sabe tudo o que aconteceu no varejo, em relação a crédito, cenário de equity, mas um ponto de atividade econômica, por parte de economia, o que você espera, né, mais aí na ponta ali de economia real, e que a gente pode esperar em relação a esse ponto, já que os juros a gente não sabe a direção e não sabe o impacto do fiscal ainda, né? O movimento, na verdade, ele teve um movimento um pouco estranho agora. Você teve uma melhora rápida do varejo, depois uma piora que veio seguida, mas ela ainda é consequência basicamente da taxa de juros, ou seja, da política monetária. Eis a questão. Nós já teríamos o cenário para começar as sinalizações de corte de juros. Está desenhado para isso, ainda que o emprego esteja indo mais ou menos na linha contrária. Nós vamos ter um aumento do emprego agora, provavelmente na medida desta semana, mas este aumento do emprego dessa medida dessa semana provavelmente é um aumento de taxa de participação, não efetivamente aumento da taxa de desemprego, ou seja, a taxa de desemprego vai capturar algumas pessoas voltando ao mercado de trabalho e procurando emprego, e isso faz com que a taxa provavelmente saia de 7,9% para 8,3%, o que não significa efetivamente um aumento, uma piora na situação do emprego. Existe só que o número de pessoas empregadas em saldo
está positivo e você tem mais pessoas retomando o mercado de trabalho para conseguirem trabalhar. Então, você teria um cenário que seria muito bom o corte de juros em breve, porque você tem a situação do varejo, do setor imobiliário, do setor automotivo, que pode começar a sofrer bastante com juros elevados, mas você tem uma situação de emprego que ainda sustentaria um crescimento econômico caso esses juros começassem a sinalizar mais baixos. Mas, de novo, a gente volta para o começo da nossa conversa, precisa o governo fazer o papel dele. E o papel dele vem da redução de ruídos, o papel dele vem da emissão de sinais mais concretos, e não isso que tem sido apresentado. Fevereiro foi um mês muito ruidoso por parte do governo, na minha opinião, muito do que aconteceu por parte ali, dos sinais que o governo emitiu, foram balões de testes, ou seja, o governo vai, lança uma notícia estapafúrdia para ver se cola. Se não cola, ele troca de opinião. Reversão de reformas, trabalhista, previdenciária, aumento de gastos fiscais, tudo isso vai sendo colocado. E aí você coloca uns bodes na sala também, para depois, na hora que você tira o bode, você acha que a situação não está tão ruim, ou seja, algumas coisas no meio do caminho começam a trazer uma sensação diferente. Então, assim, a questão de cenário agora, ela depende, esse cenário ele tem uma natural descompressão por conta da elevação de juros, mas ele teria ainda um alento interessante se o governo preservasse um sinal positivo. Uma coisa que o governo não entende é que ele tenta jogar contra o mercado, já veio diversas vezes falando besteira, chamando o presidente do Banco Central daquele sujeito. Sabe, umas besteiras dessas, ele não consegue entender que se o sinal é bom, se a situação tivesse positiva, se a bolsa estava subindo, se o dólar estava caindo, estava se aproximando de 4,80, esse juro estava fechando, e ele estaria numa situação econômica muito melhor. Mas ele quer ir para o conflito. A gente reclamou tanto do governo Bolsonaro ter sido um governo conflitivo, com excesso de ruído, e agora a gente está passando basicamente por um governo parecido. Jason, acho que só para a gente finalizar, é importante, né, trazer aqui esclarecimentos. O Sandro Paradinsky faz aqui uma observação, e a pergunta basicamente dele é entender o que seria então importante ou preciso o governo fazer para conseguir ter este efeito para baixar os juros. Sinalizar corretamente o que precisa ser o arcabouço fiscal, que o arcabouço fiscal seja sério, seja uma coisa séria, porque ele precisa passar pelo Congresso. Tudo que o governo tem falado dá a impressão que não tem Congresso, do jeito que o governo fala. Então, ele precisa mandar um projeto sério, com premissas muito sérias, e colocar isso em implantação o mais rápido possível. O mais rápido possível. Aprovou no Congresso, corre, vai atrás da reforma tributária, ela é uma reforma importante. Você tem o Bernardo Api, que é um dos caras que criou uma das melhores reformas que tem aí no caminho. Vai ter muita judicialização, briga entre os governadores, porque os governadores são desesperados por arrecadação, então vai ser uma briga boa. Então tem brigas boas, que se o governo comprar brigas boas, o mercado, é aquela história, o mercado não é efetivamente contra ou a favor governos, o mercado é contra e a favor políticas, e políticas econômicas. Isso que o governo precisa entender. Se houver uma política econômica positiva, você vai ter um mercado todo positivo. Eu brinco para todo mundo, falo assim, você tem, por exemplo, um governo socialista de Portugal que tem políticas econômicas ortodoxas. E o mercado gosta. O governo Lula 1 também, o mercado gostou. O problema é você tentar agradar a claque política, mesmo que você entregue crescimento econômico. Ou seja, parte dos membros do PT, parte da esquerda brasileira, odeia o governo Lula 1 porque foi um governo economicamente ortodoxo. E foi exatamente onde ele se fez como um governo mais sólido, apesar do mensalão, estou falando em termos econômicos, ele fez um governo sólido, deu bases para que você houvesse um crescimento forte nos anos seguintes, dentro de uma política econômica ortodoxa. No momento em que entrou o Manteiga e a política ficou heterodoxa, ele criou as bases do que seria a bomba fiscal, que a Dilma, ao invés de desarmar, ela jogou gasolina em cima, que aí criou o impeachment. Então, a conta não é tão difícil. O governo só precisa sair do conflito. O mercado não quer conflito, quem quer é o governo. Boa, Jason. Quero agradecer, muito obrigada. É sempre um prazer falar contigo aqui na nossa programação da BMC News. Até breve. Até uma próxima, obrigado. Até mais. Obrigado, tchau. Jason. Até mais.